O que você vai fazer quando eles vierem atrás de você? Em 1995, Bad Boys explodiu nas telas e mudou o cinema de ação para sempre. Mas por trás das explosões, das perseguições de carro e de uma das maiores duplas de policiais parceiros de todos os tempos, existe uma história de produção tão maluca, tão caótica e tão repleta de improvisação de última hora que o filme quase não aconteceu. Hoje, vamos mergulhar em 21 fatos curiosos sobre esse clássico de Miami, além de um segredo bônus que vai te surpreender. A dupla do SNL que quase aconteceu. Aqui está algo que vai mudar completamente a sua visão sobre Bad Boys. Os astros originais não eram Will Smith e Martin Lawrence. Eles eram Dana Carvey e Jon Lovitz. Sim, os comediantes do Saturday Night Live estavam cotados para estrelar este filme de ação quando ele ainda se chamava Bulletproof Hearts. Originalmente, a ideia era que o filme fosse uma parceria entre Dana Carvey e Jon Lovitz. O projeto foi desenvolvido na Disney com os produtores Don Simpson e Jerry Bruckheimer. Mas então, Simpson organizou uma viagem a Las Vegas para comemorar a produção que estava por vir. E seu comportamento notoriamente extravagante teria horrorizado tanto Carvey que ele desistiu completamente do projeto. Sem Carvey, Lovitz seguiu o mesmo caminho. O projeto fracassou e a Disney vendeu os direitos para a Columbia Pictures por 3 milhões de dólares americanos. Aquela viagem a Las Vegas mudou a história de Hollywood para sempre. O homem que tomou a pior decisão da sua carreira. Quando a Columbia Pictures começou a procurar novos protagonistas, Arsenio Hall era o primeiro da lista para interpretar Mike Lowrey. Ele recusou o papel. Vejo uma dessas piadas. Anos mais tarde, Hall admitiu publicamente que recusar Bad Boys foi a pior decisão da sua carreira. O arrependimento é compreensível. A franquia já arrecadou mais de 1,2 bilhão de dólares americanos em todo o mundo com 4 filmes. Enquanto isso, Martin Lawrence queria Eddie Murphy como seu parceiro inicialmente, mas o preço pedido por Murphy era muito alto. Foi a própria irmã de Lawrence, Ray, quem o convenceu a se encontrar com Will Smith. Falando sobre isso, estávamos sentados, sabe, porque já haviam se passado 25 anos desde o primeiro Bad Boy. Então, estávamos conversando sobre coisas desse tipo. Um jantar depois, Lawrence estava completamente convencido da química entre nós. O resto é história do cinema de ação. Michael Bay pagou tudo do próprio bolso. Este foi o primeiro filme dirigido por Michael Bay, e o estúdio lhe concedeu um orçamento brutal de 19 milhões de dólares, praticamente sem margem para erros. Quando a produção chegou à explosiva cena final no aeroporto, o dinheiro havia acabado. O estúdio se recusou a financiar o tiroteio climático no hangar. Então, o que Bay fez? Ele tirou do próprio bolso e pagou 25 mil dólares americanos para filmar a cena ele mesmo. Também pagou horas extras à equipe para que a filmagem fosse feita da maneira correta. Esse tipo de comprometimento apaixonado e obsessivo com sua visão definiria toda a carreira de Bay. Ame-o ou odeie-o, o homem estava disposto a sacrificar seu próprio salário para que as coisas explodissem da maneira certa. O Porsche que pertencia ao diretor. Aquele elegante Porsche 911 turbo preto de 1994 que Mike Lowrey dirige durante todo o filme. Não era um carro alugado pelo estúdio. Era o carro pessoal de Michael B. Bay. A produção não tinha dinheiro para alugar um Porsche, e a marca de luxo não estava interessada em fornecer veículos para um filme de baixo orçamento. Então, Bay simplesmente trouxe o seu próprio. O carro se tornou tão icônico para a franquia que a Porsche acabou se tornando parceira das sequências décadas depois. Aquele 911 original acabou sendo vendido em leilão em 2022, acompanhado de certificados de autenticidade tanto da Porsche quanto da empresa de produção de Jerry Bruckheimer. O roteiro que ninguém gostou. Eis um segredo. O próprio Bay admitiu diversas vezes que achava o roteiro original péssimo. Ele chegou a chamá-lo de lixo em entrevistas posteriores. Em vez de sofrer com diálogos que não funcionavam, Bay constantemente envolvia Smith e Lawrence em sessões de reescrita. Eles se sentavam juntos em seu trailer, criando novas cenas na manhã em que deveriam filmá-las. O estúdio deu a eles apenas 10 mil dólares americanos para reescritas. A solução de BA foi simples: improvisar.
Esse desespero se tornou o maior trunfo do filme. Se você está gostando desses segredos de bastidores, curta e inscreva-se no canal. Acredite em mim, os fatos só ficam mais surpreendentes a partir daqui. E fique por aqui para a curiosidade extra no final. Vale a pena esperar. A cena da loja de conveniência foi completamente improvisada. Uma das cenas mais citadas do filme não estava no roteiro. Quando o atendente da loja saca uma arma e grita com Mike e Marcus, a reação imediata deles foi pura improvisação. Smith e Lawrence tiveram liberdade para improvisar e criaram os pedidos para as skets Tropical Fruit Bubblicious e Skittles na hora. Bay adorou tanto ver os comediantes trabalhando juntos que deixou as câmeras ligadas, capturando a magia da química natural entre eles. Toda a negociação dos doces nasceu do instinto, não de um roteiro. Bay manipulava secretamente seus próprios atores. Michael Bay tinha uma técnica ardilosa para obter reações genuínas. Durante a famosa cena do carro, Martin Lawrence reclamou com Bay que Will Smith o havia insultado de certa forma e que ele não havia gostado. A resposta de Bay foi que ele secretamente encorajou Smith a repetir a ação com ainda mais veemência. Toda a discussão que culmina no clássico momento "dois peixes no mar" foi improvisada, pois Bay estava intencionalmente provocando seu próprio elenco. Ele também instruiu Cleone a surpreender Lawrence, questionando a sexualidade de seu personagem, sabendo que isso provocaria uma resposta autêntica e espontânea. Tia Leone foi hospitalizada durante as filmagens. A produção foi brutal para todos os envolvidos, mas Tia Leone sofreu mais do que a maioria. Durante uma cena de ação, ela foi acidentalmente nocauteada pelo dublê de Martin Lawrence. A AK-47 cenográfica a atingiu abaixo do queixo, quando ela estava ligeiramente fora de posição. Leone lembrou-se mais tarde de suas pernas terem ido por cima da cabeça antes de ela cair de costas. Ela perdeu a memória brevemente e acabou no hospital. A experiência foi tão traumática que ela passou a evitar filmes de ação pesados. Segundo relatos, Bay entrou em pânico quando aconteceu, apavorado com a possibilidade de a jovem atriz ter se ferido gravemente. A verdadeira conexão com os Bad Boys. O ex-jogador da NBA, John Sally, aparece no filme como o hacker de óculos grossos chamado Fletcher. O que torna essa escolha de elenco genial? O fato de Sally ter sido membro do Detroit Pistons no final da década de 1980. O apelido daquele time era Bad Boys. O time campeão de Sally era famoso por seu estilo de basquete agressivo e físico. Escalá-lo para um filme com o mesmo nome foi uma referência intencional que a maioria do público nunca percebeu. Sally retornou para a sequência e, décadas depois, apareceu no quarto filme, tornando-se uma das participações especiais mais duradouras da franquia. Eles escolheram o filho de Marcus com base em uma única característica física. Ao selecionar as crianças que interpretariam os filhos de Marcus Burnett, a equipe de produção tinha uma prioridade em comum: encontrar um ator mirim cujas orelhas fossem semelhantes às orelhas notoriamente grandes de Martin Lawrence. Lawrence frequentemente fazia piadas sobre suas próprias orelhas ao longo de sua sitcom, Martin, tornando-as uma parte reconhecível de sua identidade cômica. Os diretores de elenco procuraram especificamente por jovens atores que pudessem ser convincentemente seus filhos biológicos, por terem herdado essa característica marcante. É um pequeno detalhe que a maioria dos espectadores nunca percebe conscientemente, mas que contribui para que as cenas familiares pareçam autênticas. A cena de abertura foi um acréscimo desesperado. A cena do roubo de carro que abre o filme não estava na versão original. Após exibições de teste, a Columbia Pictures e Michael Bay perceberam que precisavam de uma introdução mais forte e engraçada para estabelecer imediatamente a química entre Mike e Marcus. A cena foi filmada em Los Angeles semanas depois do término das filmagens principais em Miami. Aqueles momentos iniciais, mostrando a dupla trocando farpas enquanto são assaltados à mão armada, foram uma missão de resgate de última hora, planejada para prender a atenção do público desde o primeiro fotograma. E funcionou perfeitamente. A referência ao Denny's foi uma crítica cultural. No início do filme, Marcus menciona que não come no Denny's por causa do tratamento que recebem. Não se tratava apenas de uma piada passageira.
Durante a década de 1990, a rede de restaurantes Denny's se viu envolvida em vários processos judiciais por suposta discriminação racial contra clientes negros. A frase era uma crítica social perspicaz e oportuna, disfarçada de comédia policial. Lawrence e Smith puderam incorporar esses momentos da realidade em seus personagens, fazendo com que o humor parecesse verossímil e relevante para suas experiências reais nos Estados Unidos. Falando em experiências, se você ainda está aqui, agora faz oficialmente parte da família do Rewatch Club. Deixe um comentário abaixo contando qual é a sua cena favorita de Bad Boys. Nós lemos todos os comentários. Will Smith se recusou a dizer 3 palavras importantes. O final emocionante, em que Mike finalmente diz a Marcus que o ama, quase não aconteceu. Will Smith concordou em dizer a frase 3 dias antes das filmagens. Eu também te amo, cara. Não fique me olhando assim. Eu disse. Eu te amo. Eu disse isso, mas mudei de ideia no dia da filmagem. O que se seguiu foi uma discussão de 90 minutos entre Smith e Bay sobre se a frase era necessária. Bay acreditava que ela capturava perfeitamente a irmandade entre eles. Smith resistiu. Com o sol se pondo e restando apenas 15 minutos de luz útil, Bay finalmente desistiu e disse a Smith para fazer o que quisesse. Então, Smith surpreendeu a todos e disse mesmo assim. Essa única tomada entrou na versão final. O ovo do príncipe de Bel-Air. 1 ano após a estreia de Bad Boys, a sitcom de Will Smith, Um Maluco no Pedaço, incluiu uma referência direta. Em um episódio intitulado Eu, Cavalo Fedorento, o jovem Nick Banks reclama que seus pais não o deixam assistir a Bad Boys. A resposta de Smith é uma piscadela cúmplice para o público. O episódio foi ao ar exatamente no aniversário de 1 ano do lançamento do filme nos cinemas. Foi um reconhecimento bem-humorado de que Smith havia passado de astro da televisão a legítimo protagonista de cinema, tudo por causa de um único filme de ação explosivo em Miami. O acidente com o Shelby Cobra que quase arruinou o final. O vilão Fuste dirige um Shelby Cobra deslumbrante ao longo do filme. Durante a produção, o carro foi danificado acidentalmente em uma cena simples, em que deveria sair de ré de um avião. Essa cena aparentemente insignificante deu errado, causando danos estéticos a um dos veículos mais importantes do filme. Devido ao orçamento apertado, não foi possível substituí-lo imediatamente. A produção foi obrigada a filmar o Cobra danificado apenas em closes fechados até que as peças de reposição pudessem ser adquiridas, quase comprometendo a sequência de perseguição no clímax do filme. A mãe de Michael Bay editou a linguagem. A sequência inicial do roubo de carro originalmente continha 18 palavrões em apenas alguns minutos. Depois que Bay mostrou uma versão preliminar para sua mãe, Harriet, ela ficou preocupada com o excesso de palavrões. Para agradá-la, Bay voltou atrás e editou 6 ocorrências da palavra, reduzindo o total para 12. O filme final ainda contém uma profusão de palavrões, então você pode imaginar o que Harriet Bay teve que suportar assistindo à versão sem cortes. Até mesmo diretores de filmes de ação às vezes ouviam suas mães. O filme que provou que estrelas negras podiam ter sucesso mundial. Os executivos da Sony estavam céticos em relação a Bad Boys, porque acreditavam que um filme com 2 protagonistas negros não teria um bom desempenho internacionalmente. Michael Bay falou abertamente sobre como o estúdio não tratou a produção com o respeito devido a essas dúvidas. O filme, no entanto, arrecadou mais de 141 milhões de dólares em todo o mundo, apesar de seu orçamento modesto, tornando-se um dos primeiros filmes de ação com protagonistas afro-americanos a alcançar enorme sucesso internacional. Bay atribui a Bad Boys o mérito de ter ajudado a quebrar esse mito específico de Hollywood. Eles converteram pontos turísticos reais de Miami. A produção não tinha verba para construir cenários elaborados, então transformaram locais reais de Miami em seu mundo ficcional. O segundo andar do histórico edifício Alfred DuPont, no centro de Miami, tornou-se a delegacia de polícia. Um cargueiro real atracado no rio Miami foi convertido em um laboratório de drogas. O confronto climático no aeroporto foi filmado no próprio aeroporto de Opa-aca.
Outras locações incluíram o Tides Hotel em South Beach e o deslumbrante Biltmore Hotel em Coral Gables. A arquitetura autêntica de Miami tornou-se tão importante para a cidade quanto os próprios policiais. O momento que lançou Will Smith ao estrelato. Tanto Will Smith quanto Michael Bay apontam uma cena específica como o momento em que Smith se tornou uma estrela de cinema. A perseguição a pé, em que Mike Lowrey corre pelas ruas de Miami com a camisa desabotoada, foi concebida por Bay para destacar o físico e a presença de tela de Smith. Inicialmente, Bay queria Smith completamente sem camisa, mas o ator cedeu e o deixou com a camisa aberta. Smith admitiu mais tarde em sua autobiografia que inicialmente resistiu à objetificação, mas acabou aceitando a transformação. Aquela única sequência anunciou a Hollywood que Will Smith estava pronto para as telonas. Não se esqueça, temos uma última curiosidade que conecta tudo de uma forma inesperada. Mas primeiro, inscreva-se se ainda não o fez. Você não vai querer perder nossa próxima análise detalhada. Na cena da luta no banheiro, usaram Gatorade em vez de urina. Durante a infame cena em que Marcus enfia a cabeça de um capanga no mictório, a produção enfrentou um desafio óbvio. Que líquido usar? Michael Bay, sempre o cineasta prático, encheu o vaso sanitário com uma mistura de Gatorade e Coca-Cola. A cor ficou convincente na câmera, e o dublê não precisou passar por nada realmente desagradável. É um pequeno detalhe, mas mostra como até as cenas de ação mais brutais exigem soluções criativas por trás das câmeras. A cena deletada que revelava o verdadeiro estilo de vida de Mike Lowrey. Uma introdução cortada de Mike Lowrey foi filmada, mas nunca incluída na versão final do filme. A cena espelhava a apresentação do café da manhã em família de Marcus, mas mostrava Mike acordando com duas mulheres em sua cama. Bay explicou que a estrutura da cena tinha o objetivo de contrastar os estilos de vida completamente opostos dos dois parceiros. A cena foi removida durante a edição, mas Bay a discutiu no comentário em DVD. Talvez os cineastas tenham decidido que a natureza de playboy de Mike poderia ser estabelecida de forma mais sutil ao longo do filme, em vez de ser anunciada tão explicitamente desde o início.